Paz e bem, irmãos e irmãs, que o Senhor toque o nosso coração com a sua palavra. Nesta quarta-feira, a liturgia nos convida a renovar a coragem de testemunhar Jesus. Celebramos também a memória de São Carlos Lwanga e de seus companheiros mártires, jovens que deram a vida por Cristo no século XIX, em Uganda. Intercedendo por todos os que sofrem perseguições, peçamos a Deus sabedoria para orientar a nossa vida em meio a adversidades e celebremos com fé. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pelo desígnio de Deus referente à promessa de vida que temos em Cristo Jesus, a Timóteo, meu querido filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência pura, como aprendi dos meus antepassados, quando me lembro de ti, dia e noite, nas minhas orações. Por esse motivo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus, que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não devido às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio e da sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus desde toda a eternidade. Essa graça foi revelada agora pela manifestação de nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho, do qual fui constituído anunciador, apóstolo e mestre. Essa é a causa pela qual estou sofrendo, mas não me envergonho, porque sei em quem coloquei a minha fé. E tenho a certeza de que Ele é capaz de guardar aquilo que me foi confiado até o grande dia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Estão fitos nas mãos do seu Senhor, ó Senhor, para vós eu levanto meus olhos, como os olhos das escravas.
Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição. Se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro, e nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: Acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, na primeira leitura, São Paulo diz a Timóteo que não se envergonhe de sua missão e do seu chamado à evangelização, e que confie nas promessas de Deus, promessas de vida eterna. Mesmo preso, São Paulo se mostra firme, pois confia em Deus, em quem coloca toda a sua esperança. O salmo que hoje cantamos nos convida a erguer os olhos para Deus, esperando dele misericórdia. O peso do mundo não pode ser maior do que a nossa confiança no Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus trata de um assunto muito discutido: a vida após a ressurreição. Jesus esclarece que todos serão como anjos de Deus. Podemos entender desta maneira que não haverá relações humanas como as que conhecemos hoje. Jesus diz também que Deus é Deus dos vivos. Nós não podemos reduzir a vida ao que é visível. Isso quer dizer que aqueles que nele creem jamais morrerão de fato, mas participarão da vida eterna. A vida é mais do que este mundo, e a ressurreição é a nossa esperança. Queridos, peçamos neste dia que o Senhor nos ajude a cultivar a nossa fé, que o Senhor reavive em nós a chama do dom de Deus, que Ele nos dê um espírito de fortaleza, de amor e de sobriedade, que não nos envergonhemos ao testemunhar a nossa fé em Jesus, que os nossos olhos sempre se fixem em Deus, assim como os de São Carlos Luanga e seus companheiros mártires cuja memória hoje celebramos. São Carlos Luanga e companheiros eram jovens cristãos que entre 1885 e 1887 foram mortos por ordem do rei de Uganda por se recusarem a renunciar à fé cristã ou a se submeter a práticas contrárias ao Evangelho. Carlos Luanga, que pertencia ao clã de Ngabe, converteu-se ao cristianismo por meio do testemunho dos missionários na África. Totalmente envolvido pela fé em Jesus, tornou-se referência para outros recém-convertidos. Por anunciar os ensinamentos de Jesus, foi perseguido pelo rei Mwanga, que o condenou à morte juntamente com outros fiéis.
a caminho do lugar em que seriam martirizados durante uma via sacra de 8 dias em meio à tortura e violência. Alguns dos companheiros de São Carlos foram mortos, enforcados ou pregados em árvores. São Carlos e outros companheiros conseguiram vencer o caminho e chegaram ainda com vida ao lugar do martírio. São Carlos foi queimado vivo, lentamente. Ao todo, 22 cristãos foram martirizados entre os anos de 1885 e 1887. Com seu testemunho, abriram a porta da fé para a Igreja na África. A coragem desses santos não nasceu do nada. Nasceu de oração, de convicção e de esperança na vida eterna. Que por sua intercessão continuemos firmes na fé, na oração e juntos esperemos a graça de viver na glória de Deus. São Carlos Luang e companheiros mártires, rogai por nós. Oração. Senhor Jesus, nosso Mestre e Senhor, nós te louvamos por tua palavra que hoje toca o nosso coração e pela vida dos santos que nos inspiram. Tu conheces o nosso medo e as nossas fraquezas. Neste dia te pedimos, reaviva em nós o dom da fé. Tira de nós a fraqueza espiritual que nos faz recuar e dá-nos a fortaleza que vem do teu Espírito. Quando nós formos provados, ensina-nos a repetir com Paulo: eu sei em quem coloquei a minha confiança. Quando a vida nos desafiar, ergue os nossos olhos para ti, para que não percamos a esperança. Pela intercessão de São Carlos Luang e seus companheiros, dá-nos fidelidade. Fidelidade nas pequenas escolhas. Fidelidade na verdade. Fidelidade na pureza do coração. Fidelidade no amor. Que nós não vivamos para agradar ao mundo, mas para te amar e te servir. Tu és o Deus dos vivos. Conduze-nos à alegria da ressurreição. Amém. Bendito seja Deus para sempre. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Que Deus nos dê um coração firme na fé e cheio de esperança. Apoie este trabalho de evangelização, deixando o seu joinha e o seu amém nos comentários. Uma quarta-feira abençoada para você e sua família. Até amanhã, se Deus quiser. Paz e bem.